Então, quando eu comecei a criar conteúdo, levei um canal, 65 mil inscritos, e comecei a ter visibilidade, acesso, monetização na internet, eu ainda não entendia como funcionava um fluxo de vendas, uma estrutura de vendas, um funil, a criação de um produto, a manutenção do negócio, o gerenciamento, toda a questão de gestão, toda a questão de lucro, faturamento, EBITDA e tudo mais que está em volta de um negócio, né? Mas muito antes disso, eu não sabia nem como funcionava um processo comercial, de fato. E continuar depositando minha energia, né, na produção, na criação, na estrutura, sem dominar todos esses processos, foi extremamente desgastante. Por quê? Porque como a maioria das pessoas, eu criava conteúdo sem direcionamento, trabalhando de graça. E é por isso que eu digo que criar conteúdo é o pior trabalho do digital. Não porque criar conteúdo seja ruim, até porque o que eu estou fazendo agora é criar um conteúdo, mas porque criar conteúdo da forma que é feito é a maior burrice do universo, né? É a forma, tipo, estúpida de fazer, a forma burra, a forma difícil. É que nem você querer pilotar um avião sem fazer nenhuma aula, entendeu? Sem ter um direcionamento, uma estrutura. E o pior é que você pode estar pensando, mas eu fiz uma aula, eu fiz um curso, e o pior é ver várias pessoas na internet ensinando sobre conteúdo, falando sobre conteúdo, dessa forma, entendeu? Impulsionando as pessoas a se jogarem nesse precipício, que é ficar produzindo conteúdo que nem um camelo e trabalhando de graça pro Mark Zuckerberg aqui no Instagram. Então, é por isso que eu digo que criar conteúdo é o pior trabalho do digital. Porque eu passei por isso, eu vivi isso, eu experienciei anos produzindo conteúdo com pouco resultado, um resultado pífio, entendeu? Sem ganhar o dinheiro que eu sentia que eu poderia ganhar. E esse hoje é o maior gap do digital. Porque as pessoas não sabem como estruturar um processo de vendas, como montar um funil e que não vá depender de conteúdo, porque o conteúdo ele tem o seu papel importante, mas ele é só uma fração. É que nem você querer andar de carro e só levar a parte da roda do carro para andar no carro inteiro. Você não vai andar, entendeu? Então eu acho que não que criar conteúdo é ruim ou não funciona, mas é o pior trabalho digital, porque da forma que é feito é uma parada extremamente burra, uma parada extremamente, assim, no sense, né? E eu digo isso com muita propriedade, porque eu mesmo executei isso por muito tempo e paguei o preço de executar isso por muito tempo, né? Paguei o preço de me desgastar e, consequentemente, aprendi muito porque errei muito, mas poderia ter sofrido muito menos para chegar num resultado semelhante se eu tivesse aprendido a estruturar um processo comercial, se eu tivesse aprendido a estruturar um funil, se eu tivesse aprendido a gerenciar o tráfego, né, das pessoas que passam por dentro de um funil e como eu consigo monetizar essas pessoas nesse processo sem perder elas no meio do caminho. Então, esse é o verdadeiro jogo, na verdade, porque nada mais nada menos que a gente está fazendo aqui, né, seja fazendo algo que você goste ou não, a gente está aqui para construir, para ter esse trabalho, para gerar, criar e a partir dessa monetização a gente conseguir manter esse ciclo, se continuar criando, fazer essa parada ser sustentável, né? E essa parada só vai ser sustentável quando você tiver um fluxo de caixa recorrente. Isso é a verdade, né? Querendo ou não, seja você fazendo o que quer fazer ou não, você precisa de dinheiro, saca? E não querer colocar dinheiro na frente de todas as coisas, mas se você vai montar um negócio, o dinheiro ele é fundamental. Você precisa do dinheiro fluindo, é para isso que serve um negócio, né? Para gerar esse fluxo de dinheiro, esse fluxo de caixa e essa receita recorrente é o que vai fazer diferença, seja em qualquer coisa que você queira construir nesse projeto ou em outro projeto futuro. Então, você aprender a gerar receita, gerar demanda, né? Gerar demanda, gerar receita e principalmente gerir essa receita dentro do negócio para que ela se mantenha sustentável é o que realmente vai fazer um negócio dar certo, seja ele digital, seja ele não digital, físico e tudo mais. Só que a galera que acaba indo para esse lado do conteúdo acaba caindo muito em falácias, né? Em coisas que são subjetivas e que várias pessoas aí falam que é isso e aquilo outro, e aqui é o viral disso, daquilo outro, mas no final das contas isso tudo é espuma, fumaça, né? E aí algumas pessoas conseguem monetizar alguma coisa ou outra ali, mas no final ainda é tudo muito espuma, fumaça, e somente quem é o 0,001% que realmente ganha algum dinheiro recorrente, seguro e de fato com essa parada, exclusivamente com essa parada, né? Enquanto quem domina realmente a construção de um negócio, quem domina realmente a construção de um funil, a construção de um processo de venda dentro do mercado digital, tem acesso
a receita recorrente com muito mais facilidade. Então, hoje é isso que eu acredito, é isso que eu prego, e eu não tirei isso do bolso, não tirei isso do nada, eu tirei isso de muitos anos tentando, me desgastando e sofrendo sem conseguir, até o momento que eu entendi como fazer essa parada funcionar, como fazer essa roda girar e conseguir fazer algo que seja sustentável e que não vai precisar que eu me mate para que aquilo ali aconteça. Hoje é isso que eu acredito, hoje é isso que eu ensino, e ainda mais com inteligência artificial, tudo ficou muito fácil, né? A gente está vivendo uma grande disrupção do trabalho, e às vezes as pessoas se sentem desencaixadas, ou no lugar errado, ou se sentem preguiçosas porque não gostam de fazer o que estão fazendo, porque não aturam aquilo, porque se arrastam. Mas na verdade elas só estão no lugar errado, porque eu também achava isso, eu também achava, nossa, velho, como é que as pessoas conseguem vir aqui todo dia nesse lugar, fazer a mesma coisa, bater o ponto e ir embora para casa e voltar no outro dia. E isso é uma sensação horrível, porque não faz nenhum sentido. Tipo, nada que eu construa que tenha significado, nada que é desafiante, nada que colabora com a vida de alguém, entende? E realmente, se você pensa isso, se você tá nesse lugar, você não é maluco, saca? Você provavelmente pode estar certo. Pode ser que não faça sentido mesmo. Só que, se todo mundo que tá à sua volta tá conformado com isso e começa a te dizer que aquilo realmente faz sentido e você tá maluco, chega uma hora que você começa a acreditar. Então você precisa buscar novas referências que vão te levar aonde você quer chegar e que vão construir essa ética de trabalho, que vão construir essa capacidade de se manter conciso, focado, preciso. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Eu levei 10 anos para fazer isso acontecer, para desenvolver essa mentalidade, para desenvolver essa ética, para ter essa consistência, para ter essa confiança em mim mesmo. Mas existe um ponto que não fazer aquilo que você quer fazer é muito mais desconfortável do que você ir lá encarar esse risco, você ir lá encarar aquilo que é desconhecido. Então, esse momento vai chegar. Se você é uma pessoa que é inconformada, se você é uma pessoa que sente isso, vai chegar um momento que a dor de não fazer aquilo que você deseja e viver a vida que você quer vai ser muito maior do que a dor de arriscar. E aí, nesse momento, você não tem mais escolha, senão se tornar absolutamente inevitável. E se algo que eu falei aqui fez algum sentido, e você sabe o que é, você sente algo quando eu digo sobre se tornar inevitável, comenta aqui embaixo, que vou te mandar um vídeo falando com sinceridade sobre tudo isso aqui, sobre o que é esse projeto e por que ele pode fazer sentido para você.